Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Muito boa noite a você de casa. Muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Está entrando no ar o nosso programa Placar Esportivo. 18 horas e 32 minutinhos desta quarta-feira, única véspera de feriado. E eu quero contar com o seu carinho, a sua audiência do outro lado da telinha. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso programa Placar Esportivo. Antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios, nos dando sabedoria, entendimento, para que juntos possamos levar até a sua residência, nessa hora de programa, alegria, entretenimento, informação do mundo do esporte. Quero te convidar a vir conosco, mandar a sua mensagem. Daqui a pouquinho tem enquete interativa. O que será que nossa equipe preparou hoje? O telefone abaixo, 629-9528-3890. É a linha que conecta você com o nosso programa Placar Esportivo. Ao meu lado hoje está ele, um comunicador nato, que trabalha também na Rádio Difusora, também está na TV Alego, fazendo o Alego Esportes, e aqui conosco há mais de 2 anos e meio no programa Placar Esportivo, sempre de olho no lance. Esse é Renato Sobrinho. Boa noite, Renato. Muito boa noite, Danilo Dias. Um abraço para você, Dedê, a todos que nos acompanham aí pela nossa TV, né, Fonte TV. Obrigado pela audiência, a nossa equipe que sempre prepara um conteúdo muito especial para todos vocês. E agora aquele momento especial, né? Você tem até às 19h30 uma viagem pelo mundo dos esportes, onde nós vamos desde o futebol, a ginástica, a natação, tênis, enfim, basquetebol. Tem tanta coisa boa, né? Conta pra mim um pouco de coisa aí, Danilo. Já que o Renato citou o basquetebol... Eletrizante até o final. Restam 5 rodadas. E eu não me atrevo a dizer que ninguém está classificado. Olhe bem, ninguém. Claro que Santos Sport, Mirassol e Novo Horizontino estão encaminhados. Mas eu ainda estou apostando, sabe o quê? Nas famosas derrapagens na reta final. Pode Daqui a pouquinho vamos comentar com o Renato Sobrinho o Campeonato Brasileiro da Série B, a classificação, os próximos jogos dos adversários de Vila e Goiás, como chegam a essa reta decisiva. Faltam 5 jogos pro Tigrão, 6 pro Goiás, que tem um jogo a menos por se realizar. Daqui a pouco vamos destrinchar todo o Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. O Fluminense venceu, tem muito conteúdo esperando você. Tem até a trica, hein? Ontem do Vini Júnior, hoje do Rafinha. Pois é, rapaz, interessante, hein? Vamos ver como é que tá esse negócio. Os brasileiros da Champions League estão bonito. Com tudo. Renato Sobrinho, está chegando o final do mês, certo? Certo. Estamos nos aproximando do final do mês 10. E aí, o que tem de novidade? Muita coisa boa. E a Solar, materiais para construção, há mais de 34 anos no mercado. 35, referência, né? Acabou. Credibilidade, já consolidou o nome dela. E por isso mesmo, no Fecha Mês da Solar, eu quero que você conta. Tem a operação Fecha Tudo. Sabe que você tem cartão de crédito, né? Eu tenho, Você tem 1, 2, 3, pode usar todos e até 18 vezes. Mesmo? É. Mas eu preciso saber de mais detalhes. Eu também. Vamos chamar o Magno para ele trazer detalhes? Põe lá. Magno Abreu, boa noite. Fala pra gente esses detalhes. Operação Fecha Tudo na Solar. Boa noite, Danilo. Boa noite, telespectador aqui do Placar Esportivo. Todo mundo ansioso aí para saber das notícias do esporte. Do Vila, que fez o gol aí no finalzinho. E por falar em finalzinho, olha só, final de mês, a gente tá com a operação Fecha Tudo, a gente fecha qualquer negócio. E olha só a notícia boa. Amanhã, feriadão, todo mundo em casa, pode fazer sua reforma, pode fazer, consertar o que tem que fazer em casa, porque a gente está aberto. Amanhã a gente abre todas as 3 lojas. A loja da Rodovia dos Romeiros, a loja do Lorena Park e a loja de Trindade, ali saída para Santa Bárbara. Todas as 3 lojas estão abertas amanhã, das 7 horas da manhã até as 13 horas, com a operação Fecha Tudo. E a gente fecha mesmo, qualquer negócio, pega esse orçamento, leva pra gente, a gente fecha qualquer negócio até as 13 horas. Então, abertos até as 13 horas e tudo em até 18 vezes em qualquer cartão de crédito. Não é mais 10, não é mais 12, agora em 18 vezes. Começa comprando agora no mês 10 de 2024, Renato, e só termina em 2026. Rapaz, eu tô anotando tudo aqui, porque desse jeito aí eu tenho que ir lá, ué. Como não? Ficou bom demais. Pensou em construir ou reformar é onde, Magno? É na Solar da Rodovia dos Romeiros, na Solar do Lorena Park e na Solar de Trindade.
E tudo em 18 vezes. É 1 ano e meio para pagar. Lá fecha qualquer negócio. Qualquer negócio, amanhã até 1 hora. Espero toda a audiência do seu programa aqui lá amanhã. Com certeza, nós Fechado? estaremos lá também. Pode ir. Eu fiz uns vídeos lá bacana ontem, fui bem recebido como sempre. E amanhã, aproveitar a operação Fecha Tudo, não é, Márcio? Vou estar lá esperando você, Renato Sobrinho. Todo mundo aqui está convidado para ir lá. E já leva o cartão. Pode levar todos os cartões que a gente passa um pouco em cada um. Olha aí. Não tem problema. Facilita a vida nossa, Facilita na hora e é 18 meses para pagar. Esperando todo mundo lá. Magno, fique com Deus, obrigado. Então pegou aí, operação Fecha Tudo, as lojas abertas das 7 às... Das 7 às 13 horas. Combinado. É isso mesmo. A Solar Materiais para Construção está aqui conosco no programa Placar Esportivo e trazendo para você de casa um recado super especial. Pensou em construir ou reformar? É na Solar. Já que estamos falando de coisas boas, por que não trazer também a Fadinha? Ela que nos degusta, fazendo com que o skate sobre 4 rodas, ela impacta e coleciona cada vez mais títulos. Veja aí. A Raíssa Leal colecionou mais um título. Renato Sobrinho, essa menina, a margem de progressão dela até os 30, 35 anos, quando o corpo dela ainda aguentar, é muito grande. Ela coleciona títulos com 16 anos, Renato. E olha que ela está em franca evolução física, mental, acho que de confiança. O skate dela, a forma como ela trilha, né? Como ela trilha no seu skate é realmente diferenciada. Por isso a Fadinha, a nossa Fadinha aí, ela tende a dar muitas alegrias ao povo brasileiro. Precisa se cuidar, se condicionar, porque é um esporte que tem muito atrito, muito contato, quedas, essa coisa toda, para não ter lesões graves, Danilo. Essa é a preocupação que eu penso que ela tem que ter, porque ela é muito ousada e ela faz isso com muita alegria. Alegria, leveza é o que define a Raíssa Leal com mais uma conquista sobre 4 rodas. Continue assim, Raíssa. Você nos encanta muito podendo acompanhar e desfrutar da sua genialidade sobre essas 4 rodas do skate. Parabéns. Vamos com o nosso quiz, produção? Deixa eu ver o que hoje vocês prepararam para o nosso telespectador. Ixi, Renato, pergunta complicada. Quem é o único jogador que marcou gol em 3 finais diferentes pela Champions? Foi o Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo ou Vinícius Júnior? Você tem já a sua opinião? Não, nenhum agora, de verdade, sabe por quê? Porque só tem fera aí, né, bicho? Só Pois tem cobra 3 criada. finais diferentes. Aí não tem lambarizinho, não, é só peixe grande. Então, Rapaz. não me atreva por enquanto. Se eu fosse você de casa, dá uma pesquisada aí, porque senão a coisa fica complicada. 629-9528-3890. Eu quero ler a sua mensagem, a sua resposta. Participe conosco no nosso programa Placar Esportivo. Eu vou dar 2 minutos para você pensar e pesquisar na sua internet, porque na volta tem muito mais programa para você. Até já. Cifras, fama, dinheiro. Um atleta de futebol pensa em tudo isso quando quer realizar esse sonho. E nossa equipe preparou uma matéria especial para trazer para vocês os atletas mais bem pagos do mundo. Põe na tela. E na última quinta... Muito dinheiro, será, ô Renato Sobrinho? Cristiano Ronaldo lidera essa lista jogando pelo Al Nassr. Ele ganha 1,6 bilhões, Renato. E não é por a vida inteira, não. Isso é por mês. Por temporada. Temporada, né? Por mês também é demais. É né? anual, A temporada lá dura 10 meses, vamos colocar aí, né? Vai vendo. Lionel Messi é o segundo, ganhando 767 milhões de reais. Essa moeda convertida para o nosso país. Real, né? Mas um detalhe, observa a diferença do Cristiano por Messi, sendo que, na verdade, por que isso tudo? Porque ele joga onde tem muito dinheiro. E o Messi joga no campeonato americano, norte-americano. Então, o salário do Cristiano é justamente por isso. E uma curiosidade apenas, o Vini Júnior é o único que está ali que eu penso que tem uma estimativa de crescer muito ainda por estar no meio só de cobra criada. Ele é o único, vamos dizer assim, neófito, o único novato nisso aí. E são dados para o nosso telespectador degustar com essa tela, imaginar o que eles fazem com tantos milhões de reais. Nós vemos o Neymar ganhando 625 milhões por temporada só pelo Al Hilal, fora os patrocínios que ele tem. Por isso que ele quer comprar uma ilha lá em Angra dos Reis, tem dinheiro de sobra. Ele tá querendo comprar o Santos, que eu tô achando que tem que vender pra ele. Comprar o Santos? Ele já falou disso. Será? Já que estamos falando de atletas mais bem pagos espalhados pelo planeta,
me remete ao Colégio Planeta, que está aqui bem pertinho de você, de mim, na Rua 8, no centro. O colégio que é referência desde 1998, com aprovação altíssima grau de aprovação no Enem. O Colégio Planeta já aprovou mais de 27 mil alunos ao longo desses anos de credibilidade, com um corpo docente qualificado. Através dessa linha de contato, pode estar separando você da realização de um futuro risonho pela frente. O 623526-2400 é a linha que conecta você a um colégio referência aqui no nosso estado de Goiás e na nossa cidade de Goiânia. Alô, professor Rui Carlos, Gisele Aragão, Célio Canupi, todos, o Charles, toda a equipe do Colégio Planeta, os alunos, os professores que sempre me receberam super bem. Um forte abraço a vocês. Ontem, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, aconteceu o que já é habitual quando se fala... Só problema, mas eu consigo montar um Vila prontinho, se o Thiago quiser eu dou a dica para ele. Tá aí. Já que o Thiago quer essa dica do Renato Sobrinho, deixe-me ver o que ele disse ontem no pós-jogo Vila 1, equipe do Amazonas 0. DG. O mínimo que a gente precisava para vencer é se dedicar, correr, e isso os atletas fizeram com sobra, né? O que eles fizeram é algo muito grande, né? Por todas as circunstâncias que aconteceu no jogo, por ficar com um a menos, né? Dentro da partida, pela necessidade de vencer, por tudo isso. Eu acho que a gente foi coroado aí com a vitória pela dedicação deles. A gente vem numa sequência de jogos. Eu peguei um time já quando eu fui treinar sentindo isso é a grande preocupação. A gente fez alguns encaixes da parte defensiva de pressão e que no primeiro tempo foi feito de modo lento. Com isso, a gente pegou um time muito bem treinado pelo Lacerda que consegue construir quando você não faz isso forte. E ele conseguiu, né? O time deles conseguiu punir bastante no primeiro tempo. E a volta do segundo tempo nosso é muito boa. A gente já estava controlando o jogo totalmente, o Amazonas já não vinha mais. A gente, né, encaixou essa marcação-pressão, conseguimos jogar um pouco mais ali com os volantes, de poder achar um pouco essa bola para frente. Acredito que é uma coisa que a gente precisa melhorar, quando essa bola chegar na frente, poder caprichar um pouco mais, né, na continuidade dela, de onde que ela vai sair. E aí é algumas coisas que eu preciso, às vezes, de treino para poder mostrar mais. E aí a gente perde o controle totalmente depois que o Elias sente, a gente fica com a menos. Mas até ali, na minha opinião, a volta do segundo tempo já foi bem melhor. Thiago Carvalho estreou com vitória. Traz um estado anímico diferente para esse vestiário. O Vila Nova que enfrenta o Avaí sexta-feira e um jogo importante. O Vila faz 2 jogos na sequência, Renato Sobrinho, fora de casa. Avaí e depois o Santos na Vila Belmiro. O que esperar desse Vila fora de Goiânia nesses próximos 2 jogos? O que o torcedor tem que esperar são 6 pontos. Ou seja, você está entendendo bem, torcedor. O Vila precisa, para ter chance de chegar vivo até o final, ganhar do Avaí, que não está lá embaixo, da 13ª colocação, se eu estiver enganado. E do Santos, que está com o pé na Série A, mas o Santos joga e deixa jogar. Assistir o jogo do Santos contra o Ceará, é um time batível dentro da Vila Belmiro, mas o Vila precisa ter inteligência, maturidade para jogar. Eu espero que o Thiago consiga fazer com que o Vila Nova seja competitivo fora de casa, coisa que o seu antecessor não conseguiu. É, isso mesmo. Não só o Vila Nova jogou ontem no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tivemos alguns confrontos espalhados pelo Brasil e confesso, teve 2 que eu não gostei. Veja aí quais são. E tivemos jogos no Campeonato Grêmio Novo Horizontino se recuperou depois de 3 derrotas consecutivas, Renato, e entrou de vez nessa briga. O seu time, o Santos, é o líder com 59. O Grêmio Novo Horizontino ascendeu a 57. O Sport, que ainda vai jogar na rodada, 56. Mirassol, com esse triunfo, 56 pontos, fechando o G4. O Vila é o primeiro time fora com 52 pontos. Ceará, 51. América Mineiro, 49. Coritiba, 47. Também com o Operário, 47 pontos. E o Goiás, 45 pontos. Renato Sobrinho, o G4 tem vaga ainda para algum desses times? Vila, Ceará, América, Coritiba, Goiás? Ou não, já está preenchido? Para mim, tanto o Vila Nova como o Ceará podem chegar, apesar do Ceará ter perdido força com a derrota, né, para o Santos. Mas com um detalhe, Danilo, ainda vai acontecer tropeços de times que estão lá no G4 hoje, você pode ter certeza. Porque essa parte de baixo aí, eles têm confronto, a maioria deles, com jogos com times lá da parte de baixo. Tanto o Vila, quanto o Mirassol, quanto o próprio Novo Horizontino, o Santos, todos vão jogar contra os times de baixo. E alguns desses times de baixo vão aprontar, você pode ter certeza. Começa amanhã pelo jogo do Sport com o Guarani. O Guarani bateu o clássico, o derby, ganhou força, ganhou moral, causou demissão do treinador da Ponte,
preste atenção. E a Ponte, com o treinador novo, vai jogar, se não me engano, com o Novo Horizontino. Então, não é isso? É isso. Já que você está falando tanto dos confrontos, vamos ver os primeiros confrontos dos jogos de hoje, Renato. A Ponte, com o treinador novo que você cita, derrotada no clássico, faz um jogo de 6 pontos contra o Brusque em casa. E pra mim ela é favorita. Tem que vencer. Vai vencer. Quem perder aí praticamente dá adeus à Série B. Exato. O Paysandu recebe o Coritiba empolgado de ter vencido por 3 o Vila Nova lá em Belém. Ganha? O Coritiba, pra mim, é favorito. O time do Papão não vai perder ninguém. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Ituano, que praticamente já está rebaixado. É o time que tem mais derrotas na competição. Ao todo, 19 em 33 rodadas. Pra mim, o Botafogo vence e vai depois deixar o Ituano já rebaixado. Um jogo de vida ou morte para ambos. O Operário 47 pontos, o América Mineiro 49. Se enfrentam lá no German Grure, em Ponta Grossa. Pra mim, um jogo de empate isso aí. E o Sport que você acabou de citar joga e encerra a rodada amanhã, a rodada número 33, diante do Guarani, que venceu o clássico e ganhou sobrevida. E o Guarani, o Guarani venceu a Ponte, como você falou, ganhou sobrevida, com detalhe. O Guarani joga tudo nesse jogo, na possibilidade de sair. Se perder amanhã pro Sport, já tá rebaixado. Então, é um jogo importante. E o Sport, lembrando que perdeu lá na Ilha, no penúltimo jogo, contra a equipe do Operário. Sei não, hein? Já que o Renato citou que os clubes lá em cima pegam times na parte de baixo, nossa equipe preparou para que você de casa receba umas informações bem detalhadas. O que nossa equipe fez, Renato? Os times que estão brigando pelo acesso: Santos, Grêmio Novo Horizontino, Ceará, Mirassol e o Sport. Colocamos 5 possíveis adversários do Vila Nova e do Goiás que estão nessa chance de acesso. O Santos tem o Ituano fora, o Vila em casa, o Coritiba fora, CRB em casa e o Sport Recife fora. Os jogos do Santos, ao seu ver, ele faz quantos pontos? Faz. Pra mim, o Santos bate o Ituano e rebaixa o Ituano nessa. É o jogo do acesso pro Santos contra o Vila, porque vai a 63, 62, com mais a vitória se vier contra o Vila, 65. Mas eu digo, pra mim, o Vila não é problema pro Santos. É mais fácil o Vila ganhar do Santos do que do Avaí. Escuta o que eu tô te falando. Poxa, mas o Santos é o grande, é o time. Por isso mesmo, o Santos dá espaço e deixa jogar. O Avaí não. É canseiro, o Vila nunca ganhou lá na ressacada. Jogos interessantes. Já o Grêmio Novo Horizontino faz 2 jogos seguidos fora de casa. Ele enfrenta o Guarani em Campinas, a Chape na Arena Condá, recebe a equipe do Operário, o Paysandu na sequência e visita encerrando a Série B aqui em Goiânia contra o Goiás. Se o Vila Nova depender do último jogo, para chegar lá ele tá ferrado, porque o Goiás não ganha do Novo Horizontino nem aqui nem na China. Não. Claro, principalmente se for para ajudar o Vila Nova. Então esquece. Agora, com detalhe, essa sequência do Novo Horizontino parece fácil, mas acaba não sendo, Danilo, por um aspecto. A Chapecoense, pra mim, bateu o Santos, lembra disso? Você viu o que ela fez contra o Goiás? Você sabe por quê? Porque lá tá faltando dinheiro. Adivinha o que vai acontecer nessa reta final aí com relação a incentivos por parte dos outros clubes que estão esperando tropeços? Muito. Não é? Não começa assim? Então, pra mim, esse é um dos que pode derrapar, o Novo Horizontino. Já o Ceará faz 2 jogos no seu estádio Castelão. Enfrenta o Paysandu, a equipe do Avaí, depois visita o Botafogo lá em Ribeirão Preto, 3 jogos acessíveis pra ele, recebe o América Mineiro e fecha a Série B contra o Guarani em Campinas. O Ceará tem um caminho mais facilitado, Renato. Eu penso assim também, mas um detalhe, o Ceará tá no G4 hoje? Não, tá na 6ª posição. 6ª posição, ele tá atrás do Vila. Então, se o Vila vencer todos os jogos dele, o Ceará pode vencer tudo que não chega, ok? Então, o que eu analiso? O Ceará é um cara que é um coadjuvante. Assim como o Vila Nova, que também é coadjuvante, corre pra mim por fora, Danilo. Então, não é um adversário que ele precisa de tropeço de outros concorrentes. Mirassol enfrenta a equipe da Ponte e o Coritiba em casa, Renato. 2 jogos onde ele é o melhor mandante ao lado do Vila nessa Série B. O segundo melhor mandante, digamos. Depois ele visita o Avaí e o Operário fora de casa e fecha com a Chapecoense. Em 5 jogos ele tem 3 dentro de casa. Basta vencê-los e já garante o seu acesso. São os 3 jogos, só que um deles é clássico, é paulista. É contra a Ponte que tá louca, desesperada para chegar e sair da zona de rebaixamento. Se livrar ali de vez do rebaixamento. É complicado. O Coxa, ainda que se vencer hoje, vai ter ainda a expectativa. Para mim, continua vivo e é um jogo difícil. Agora, você sabe o que é o negócio? Quem é o fiel da balança em todos os 4 confrontos? Aí observe, é a Chapecoense. É o time que consegue jogar se tiver incentivo financeiro, venceu o Santos, tomou de 4 do Goiás, mas joga com o Novo Horizontino, joga também com a equipe do Mirassol e joga com o Sport. Ela pode ser o fiel da balança nessa reta final. Já o Sport de Recife tem o América Mineiro fora de casa, tirando o Guarani hoje, claro, né? Ele tem o América fora e o Operário também em Ponta Grossa, recebe a Chape, visita a Ponte e encerra com o Santos em um jogo, se calhar, de compadre, para decidir ali um pontinho, um jogo de empate.
A verdade é uma só. O Sport tem uma sequência desses que você apresentou, para mim é mais difícil a do Sport. A gente não falou da do Vila Nova, mas, enfim, o time do Vila... Não falamos? Mas ainda você não. quer ver a do Vila, Renato? Claro, vamos ver, né? Coloca a do Vila Nova, os jogos restantes do Tigrão. São 5 também, Renato. Desses 5, 3 fora de casa e apenas 2 no seu estádio. Ele enfrenta o Avaí na próxima sexta, depois de amanhã. Visita o Santos já também uma semana depois. Recebe Ponte e Ituano na sequência em Goiânia e fecha a Série B contra o Avaí lá. Contra o Paysandu lá em Belém do Pará. E você quer saber? Pro torcedor vilanovense que tá aí, o Vila só tem uma chance. Sabe qual é a chance do Vila? Vencer todos os 5 jogos que lhe restam. É difícil? É. Impossível? Não. Agora, quantos aí o Vila Nova é favorito para mim? Apenas 2. O Vila é favorito contra a Ponte e contra o Ituano. Contra o Avaí nunca foi fácil jogar lá e o Vila não se dá bem jogando na ressacada, mas se vencer o Avaí na sexta, ganha moral para encarar o Santos numa partida decisiva lá no dia 1º. Isso porque o Santos vai bater o Ituano, para mim, na próxima rodada e vai chegar bem encaminhado para sua situação de acesso. Digamos que de 15 pontos o Vila precisa de 12 para subir, Renato? E eu coloco mais. 64? Ele ascenderia a 64. Se ele chegar a 12, então são 4? São 4 vitórias. Então, beleza, descarte um jogo desse aí, tá? Desses 5 jogos, descarte um apenas pro Vila poder chegar à elite. Com 64, o Vila chega lá. Essa é a conta, né? É isso. Alô, Danilo e Renato Sobrinho. Sou o Marcos Pereira, vilanovense, frentista do posto Pimenta Peixoto, da 83, no setor sul. Estou acompanhando vocês, um abraço pro... Você sabe quem é o tio Peixoto, que é o dono do posto lá, sabia? Que bacana. Exatamente. Um abraço pra ele. Tava lá o dia, ele me abasteceu o carro e perguntou sobre o nosso projeto. Um abraço pra ele. Obrigado pela audiência. Respondendo o nosso quiz, sou do Negrão de Lima, Renato, Danilo. O melhor da história, robozão Cristiano Ronaldo. Foi o que mais fez gols em finais de Champions League 3 diferentes. Tá aí na tela. Alô, Danilo, pra mim foi o CR7, ele decidia muito, é o senhor Champions. Alô, amigo Danilo e Renato, estamos em umas, sofrendo com esse Tigrão, mas pra mim o Vila precisa de fazer 5 vitórias pra, se quiser, conseguir o acesso. Eu também coloquei 5, 15, né? O Vila tem 52, com 15 dá 67, é isso? Isso, 67. Então tá, mas 64 eu penso que dá. Então é 4 vitórias pra mim, pra chegar lá. Pra chegar lá, o Fluminense ontem precisava vencer a equipe do Atlético Paranaense. E não é que com um gol de pescoço, queixo, do German Cano, decidiu o jogo? Veja aí. Pelo Brasileirão. O Fluminense com esse triunfo, Renato, já subiu e está querendo até virar a página da tabela. Já distancia um pouco do primeiro time dentro da zona. O Corinthians com 32 pontos e o mesmo número do Vitória da Bahia. A briga pela zona de rebaixamento vai se resumir a quais times, Renato? Eu coloco sempre do Bragantino para baixo, até porque considero que o Bragantino é o ponto de corte. O Grêmio tem 35 pontos, mas joga com o Atlético, o nosso Dragão, lá no sábado. E aí, para mim, o Grêmio é favorito. Vencendo o Atlético, uma tendência, o Grêmio vai a 38 e se desgarra desse grupo aí de baixo. Fica, então, do Bragantino até o Atlético Paranaense, essa briga. Para mim, Cuiabá e Atlético Goianiense já foram. Lá na liderança, Botafogo e Palmeiras. Nós vamos trazer amanhã, Renato, os jogos, assim como fizemos com a Série B, os jogos principais do Botafogo e do Palmeiras no caminho até o final do Brasileirão. E a minha pergunta é, pra você, o Palmeiras tem mais chance de chegar ao título novamente por ter só o Brasileirão? Concordo com você, é um fator de um time tecnicamente bem montado, que vive uma transição, mas é um time bem montado, o time do Palmeiras, e esse fator de jogar apenas uma competição. Olha bem, daqui a pouquinho, o Fogão tá em campo. Quando for no final de semana, tá lá o Fogão de novo, e o Palmeiras só descansando. Então, é complicado. Já que ele falou que daqui a pouquinho o Botafogo vai estar em campo, já está aquecido o clima lá no Rio de Janeiro. Nesta tarde de hoje, torcedores do Peñarol entraram em conflito com alguns brasileiros cariocas. Até torcedores e jogadores do Flamengo estavam lá envolvidos. Mas, tirando isso à parte, esse duelo promete muito. Põe na tela. Daqui a pouquinho, Renato Sobrinho, às 21h30, teremos esse grande duelo. O Botafogo, líder do Brasileirão, vai enfrentar um time cascudo de Libertadores. Time talhado para sempre decidir, jogos duríssimos, time da Catimba, que faz provocações. É o Peñarol.
que sempre chega duro, né? Chegou para a última final da Libertadores, acho que foi contra o Santos 2011, ele estava lá, foi o Penharol, exatamente. O Santos bateu ele. Então hoje é o dia do Botafogo jogar todas as suas expectativas para chegar nessa competição que é, né, o sonho eterno, a glória eterna que é a Libertadores. Eu estou torcendo demais pro Botafogo, vou estar acompanhando o jogo e amanhã a gente traz tudo o que aconteceu de melhor aqui no nosso Placar Esportivo, não é isso, Danilo? É isso mesmo! Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós temos muito mais Champions League da Europa para você. Até já! Você quer andar quilômetros à frente? É com a Pneus Express, a única que tem uma recapagem com anel sem emendas em Goiás. Com lojas em Goiânia, Jataí, Senador Canedo, a Pneus Express é a única que transporta o seu caminhão, o seu pesado quilômetros à frente. É muito bom ter o privilégio de ter aqui nos nossos quadros do programa Placar Esportivo uma empresa que com mais de 20 anos de credibilidade levando os pneus a quilômetros à frente. Lá um pneu, Renato, chega lá com 80 mil quilômetros rodado, ele passa por um recapagem de anel sem emendas e depois ele volta para rodar mais de 100 mil quilômetros. É a tecnologia a serviço do transporte, Danilo. E com detalhe, quando você fala nisso, sem emendas, é o que há de mais moderno, é o que garante tranquilidade, durabilidade e segurança. Ninguém coloca em risco um patrimônio, o transporte, a sua carga com pneus meia boca. Não é o caso. Então, a Pneus Express é referência justamente por conta desse tipo de atitude. Parabéns a todos da Pneus Express, onde realmente se faz a diferença. Faz a diferença. Um abraço a toda a equipe, ao Júnior, a Larissa, todo o timaço lá da Pneus Express. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E temos que falar, hein, Júnior? Tem novidade boa vindo por aí. Vamos falar então de Sul-Americana? Com oferecimento de Pneus Express, o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Lanús. Um confronto que até pode ser de Comebol Libertadores, mas será de Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta a equipe do Lanús, Renato, dentro de instantes. Está quanto esse jogo, produção? 0 a 0? 0 a 0 Cruzeiro e Lanús ainda, Renato. E amanhã teremos o Timão recebendo o Racing. 2 brasileiros e 2 argentinos nessa semifinal de Sul-Americana. Parada dura para os brasileiros, porque os times argentinos sempre têm essa tradição de jogar bem esse tipo de competição, Copa, né? E a Sul-Americana é uma Copa de muita força. É claro que para mim o Cruzeiro tem uma possibilidade maior, justamente porque está focado tão só. Não sobe, não desce, tá ali brigando por uma faixa intermediária no Campeonato Brasileiro e volta as suas atenções para as semifinais da Sul-Americana. Já o Corinthians, além de jogar bem, perdeu agora, foi eliminado na Libertadores, né? Tem essa questão aí da Sul-Americana e, aliás, Libertadores não, Copa do Brasil, melhor dizendo, pelo Flamengo. Foca nessa Sul-Americana, mas não pode esquecer do brasileiro, onde lá está na zona de rebaixamento. Além do adversário dele ter mais tradição, o Racing é um time muito cascudo, sempre dá muito trabalho. Daqui a pouquinho teremos esses jogos. O Cruzeiro já está empatando em 12 minutinhos de jogo e o Corinthians joga amanhã pela Sul-Americana. Ontem tivemos um momento histórico. Jogar com seu filho dentro da maior liga norte-americana de basquete. A NBA ontem não só proporcionou a volta, o início da temporada regular, mas sim uma lenda entrou em quadra ao lado de seu filho, LeBron James Jr. Acompanhe aí. Muito boa noite, galera do Placar Esportivo. Primeira noite de NBA finalizada e tivemos uma primeira rodada absurda, tá? Com uma atuação de gala do Celtics aí. É isso mesmo. Renato Sobrinho, hoje nós podemos nos deliciar. A partir das 20 horas, a NBA nos presenteará com 10 grandes jogos. Caramba. Eu vou pontuar 3 que com certeza estarei acompanhando. Começo lá de baixo, onde o Steph Curry vai visitar a cidade de Portland para enfrentar os Trail Blazers. Também um jogo que chama atenção porque você gosta. E já vi esse jogo ao vivo. E é um clássico. Exatamente, o clássico da Flórida. Nossa, e nesse dia, assim? Nesse dia o Magic ganhou, o dia que eu tava lá assistindo. Foi lá em Miami. Miami Heat e Orlando Magic. Que jogasse, hein? Grande clássico. E também, para não perder o costume, em Los Angeles, o Clippers de James Harden e companhia vai receber o Kevin Durant do Suns. Phoenix Suns e Clippers, jogaços, mas eu vou estar de olho no clássico da Flórida, porque realmente é uma rivalidade grande, entendeu, Danilo? Ué, Renato, e essa música? Essa música, Danilo. Essa trilha. Isso não é música, isso é hino, né, cara? Ela nos presenteia a cada semana com grandes jogos. E nesta tarde, Renato Sobrinho, goleiro, parabéns a
Champions League da Europa. A classificação, Renato, lembrando que é um formato diferente. É verdade. Os agora. 8 primeiros classificam diretamente. Aston Villa, Liverpool, 3 jogos, 3 vitórias. Olha esses dois, o Aston Villa, quem diria? Vai vendo. Manchester City, Mônaco, Brest, Bayer Leverkusen, Inter de Milão e Sporting de Lisboa com 7 pontos estariam classificados. E os de amarelo? Os de amarelo fariam um jogo entre eles, um qualify, Renato. Nossa. Teríamos Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund, Real, Benfica, Juventus, Lille, Feyenoord da Holanda, Atalanta de Bérgamo, Stuttgart da Alemanha, PSG, Celtic de Glasgow, Sparta Praga, Dinamo Zagreb, Bayern e Girona. Os de branco estariam desclassificados. Rapaz, que formato diferente esse da nova Champions, né, Danilo? Renato Sobrinho, nós preparamos também um quiz hoje, né? Sim. Será qual é a resposta? Vamos ver. Qual o jogador único que marcou em 3 finais diferentes, Renato? É o senhor Champions? É ele mesmo. Será? eu penso que Cristiano sim. Ronaldo. Não deu outra, né, Não rapaz? deu. Quando se pensa em Champion, pensa No senhor Champion. ele, Cristiano Ronaldo. Vamos embora? Vamos nessa, né? Fica com Deus. Abraço. Bom demais estar aqui ao seu lado. Amanhã De novo. estamos de volta. Não tem feriado pra gente não, né? Tem não. Amanhã estamos trabalhando. Rede no batente. Beijo grande. Tchau, valeu, galera. Tchau.